Bom, vamos lá, doutor. Vamos começar então aí com uma pergunta básica para os ouvintes aí entender um pouco mais do assunto de hoje. O que é a guarda compartilhada? Esse tema está dentro do que nós chamamos de direito de família, né? Resumidamente, Michael, a guarda compartilhada está prevista inicialmente no artigo 1583 do Código Civil Brasileiro. E se nós olharmos o parágrafo 1º desse artigo, lá vai dizer que a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres dos pais para com os seus filhos, né? Se nós dermos sequência a esse artigo, olharmos lá o parágrafo 2º, nós vamos ver que a guarda compartilhada estabelece um tempo de convívio equilibrado da criança com o pai e com a mãe. Adiantando um pouquinho aí, lá para o artigo 1584, especificamente no parágrafo 2º do Código Civil, nós vamos ver que a guarda compartilhada ela é a regra utilizada hoje no judiciário brasileiro. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontra-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar. Neste caso, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se algum desses genitores declarar ao judiciário de que não deseja a guarda do menor. Então, a guarda compartilhada, ela sempre vai ser a primeira opção a ser analisada pelo judiciário num processo de guarda, por exemplo. Ô, doutor Victor, só uma dúvida. A guarda compartilhada, ela é obrigatória? Olha, eu não diria obrigatória, eu diria, como na resposta anterior, ela é a regra. Claro que pode existir alguns fatores de análise que afaste a possibilidade da guarda compartilhada. Por exemplo, quando o pai ou a mãe do menor não tem condições alguma de ter um relacionamento próximo com esse menor. No caso, esse convívio poderia prejudicar o interesse da criança. Assim como em todos os outros assuntos que nós já debatemos aqui, no caso da pensão alimentícia, no caso da alienação parental, que nós falamos há poucas semanas, a guarda compartilhada vai seguir o mesmo caminho. Sempre vai ser analisado o melhor interesse da criança. É óbvio que o judiciário ele vai partir do princípio da concessão da guarda compartilhada, mas não necessariamente ela vai ser obrigatória. Vai se analisar caso a caso. E, ô doutor, quais são assim os deveres dos pais na guarda compartilhada? Olha, nesse modelo de guarda, busca dividir as responsabilidades no cuidado do filho, de maneira mais equilibrada possível, né? Então, o pai e a mãe terão o dever de dividir assuntos extremamente importantes, decisões importantes, relacionados ao interesse e ao futuro do menor. Por exemplo, a forma de criação deve ser discutida, deve ser estabelecida entre os pais. A forma de educação, o colégio que vai ser matriculado, o andamento, o acompanhamento escolar dessa criança, dividindo as responsabilidades pelos dois. A autorização de viagens ao exterior, por exemplo, precisa da anuência dos pais. A mudança de residência, né, para outra cidade, desde que seja em concordância, devidamente comunicado, que não seja no intuito de impossibilitar para que um dos genitores tenha acesso ao filho. Então, essa divisão de responsabilidades, ela vai encaminhar, vamos dizer assim, no objetivo de levar a criança a um efetivo desenvolvimento, tanto no âmbito social, psicológico, para que ela tenha ali o convívio mais próximo dos pais e que os pais possam decidir os assuntos importantes relacionados ao filho, né? Ô, doutor Victor, tem uma ouvinte nossa aqui, a Luciana, ela tá perguntando se na guarda compartilhada a criança fica 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe. Olha, Michael, eu mencionei agora há pouco o artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil, onde nós vimos que a guarda compartilhada ela deve proporcionar um tempo de convívio equilibrado, né, entre a criança, o pai e a mãe. E aí muito se confunde se esse convívio seria o filho ficar morando um tempo com o pai
e depois um tempo com a mãe. Na verdade, não é esse o objetivo do artigo. A guarda compartilhada não significa, por exemplo, uma divisão igualitária do período de permanência com cada um dos pais. Portanto, não há alternância de moradia. O que se compartilha na guarda compartilhada são as responsabilidades e os deveres para com o filho, para com a filha. O parágrafo 3º, por exemplo, do artigo 1583 do Código Civil, ele vai dizer que na modalidade de guarda compartilhada, a moradia da criança ou adolescente vai ser determinada naquele local onde vai atender o melhor interesse do menor. Agora, é importante destacar que será dado ao outro genitor, ou seja, aquele que não está morando com o filho, o direito da livre convivência e a participação na vida do filho. A importância da eleição de uma residência fixa no momento do divórcio, por exemplo, onde vai se discutir normalmente a guarda, né? Ou alguém que tem um filho e não tenha casado, mas requer a legalização, vamos dizer assim, da guarda, vai ver a virtude da necessidade de estabelecer uma rotina dos filhos, o local onde proporciona que essa rotina deles seja eficaz. Agora, você imagina a confusão que seria a cabeça de uma criança pequena morando 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe. Então, não é esse o objetivo da guarda compartilhada. Essa criança vai ter uma residência fixa, seja com o pai ou com a mãe, mas as responsabilidades no cuidado dessa criança vão ser mais equilibradas, mais bem distribuídas. Ô, doutor, e a guarda compartilhada em cidades diferentes é possível? Olha, esse tema foi muito discutido, tá, nos últimos anos, até mesmo pelo judiciário brasileiro, porque a mudança de localidade ela acaba tornando o processo um pouquinho mais complexo. Se nós recordarmos, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a decidir em um certo momento que a guarda compartilhada era inviável quando os pais moram em cidades diferentes. Mas essa decisão caiu por terra quando o Superior Tribunal de Justiça veio inclusive reformar essa decisão, ou seja, mudou o rumo, né, da decisão que o TJ havia decidido, e disse não existir qualquer impedimento para a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os pais moram em cidades, até mesmo estados e países diferentes, tendo em vista, segundo o STJ, o avanço tecnológico, né? É plenamente possível hoje, por exemplo, mesmo à distância, os pais compartilharem as responsabilidades sobre a criança ou adolescente e participar ativamente das decisões acerca dos filhos. Então, hoje, o entendimento é de que a guarda compartilhada é possível, sim, mesmo que os pais residem aí em cidades diferentes. Ô, doutor, uma pergunta aqui do nosso querido amigo Mauro, aqui no nosso WhatsApp. A guarda compartilhada seria um remédio contra alienação parental? Olha, boa pergunta, tá? Mas acontece que a alienação parental é uma consequência, né? O que acontece? O juiz vai olhar sempre o interesse da criança. Eu digo que a guarda, ela não pode ser considerada um prêmio adquirido pelo pai ou pela mãe. Então, quem está com a guarda da criança não está recebendo um presente. A guarda é um direito, o menor tem que ser assistido, é responsabilidade constitucional dos pais. A questão da alienação parental, seja na guarda compartilhada, seja na guarda alternada, ou seja na própria unilateral, ela vai se tornar presente a partir do momento que o filho acaba sendo manipulado por um dos genitores a não gostar do outro. Isso pode acontecer em qualquer modalidade de guarda. É óbvio, porque aqui não está, por exemplo, vamos pensar que existe uma guarda unilateral, né, onde os poderes, as responsabilidades são designadas a mais um genitor do que o outro. Não significa que aquele genitor que não mora com a criança não vai ter responsabilidades. Então não é guarda compartilhada, eu não preciso pagar a pensão, eu não preciso saber da vida do meu filho, eu não preciso conviver com ele. Não, você precisa e deve conviver com ele. Há uma restrição um pouco maior, mas nenhum modelo de guarda vai restringir o acesso dos pais para com os filhos. Então, a alienação parental é uma consequência. A criança é utilizada de maneira indevida para que ela crie ali na cabecinha dela
o entendimento de que o outro, seja o pai ou a mãe, não gosta dele, abandonou, enfim. Como nós trouxemos de uma maneira muito efetiva na última entrevista, né? Falando exatamente da alienação parental. Então tem que tomar muito cuidado. Ameniza a guarda compartilhada da alienação parental? É óbvio que você vai estar mais próximo ali do menino, da menina, né, do filho, você vai dividir ali as responsabilidades, mas eu não vejo a guarda compartilhada como um impedimento para a prática da alienação parental. Ela pode ocorrer a qualquer momento. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse, então, as considerações finais do senhor. Claro, muito obrigado. Agradeço a você, aos ouvintes, mais uma vez, por abrir um espaço aí, aonde estiver para ouvir aqui um pouquinho sobre direito, né? Saber informações importantes sobre esse assunto, no meu modo de entender. Para a aplicação efetiva da guarda compartilhada, nós precisamos analisar 2 pontos, né? O primeiro sobre o olhar do benefício da guarda compartilhada, porque os filhos eles precisam da companhia do pai, precisa da companhia da mãe. Na verdade, né, ambos ali têm que colaborar para o desenvolvimento da criança, né? Por exemplo, no fim do casamento, o filho sente demais, né? Tá sempre convivendo dia a dia com o pai, com a mãe, e de repente há uma separação de corpos ali, e o filho acaba sentindo demais. E a guarda compartilhada, ela tenta, de uma certa forma, suprir essa ausência, né? Essa ausência tanto de responsabilidade, quanto também de convívio daquele que saiu de casa e acabou não tendo dia a dia o contato com o filho. Agora, um segundo ponto que deve ser analisado também, de uma maneira até mais específica, é quando um dos pais não tem maturidade para lidar com a guarda compartilhada e acaba prejudicando a criança ou adolescente. Como na pergunta do nosso ouvinte anterior, né? Se a pessoa usa desse instrumento para fazer uma alienação parental na criança, certamente essa guarda compartilhada vai ser revista e pode ser até suspensa, né? Pelo próprio judiciário. Então, quando isso acontece, a medida mais apropriada, inclusive à luz do preceito constitucional, sempre tem que olhar o melhor interesse da criança, né? Então, mesmo não sendo definida a guarda compartilhada, por exemplo, no caso concreto, lembrando, o pai ou a mãe tem responsabilidade. Não é a guarda que vai tirar a responsabilidade de um quanto a responsabilidade de outro. Então, na guarda unilateral, o pai que não tem a guarda também tem que contribuir com a pensão, também tem que contribuir na educação do filho, no desenvolvimento do filho. A guarda não é questão apenas de convívio, eu falo, né, Michael? É muito mais que isso. Agradeço mais uma vez o convite. A gente que agradece aí, né, como eu já tinha dito, a disponibilidade do senhor aí sempre.